nós estamos aqui com o nosso programa Viva a Vida. Esse programa é um programa interativo, é um programa que leva a você, telespectador, informações que possam ser úteis à sua vida. Então, é um programa de utilidade pública. E esse programa tem como objetivo trazer a você e a toda a sua família conhecimento sobre as diversas áreas de atuação através dos nossos entrevistados. E nós trazemos também assuntos bem interessantes, como hoje. Vamos conversar com a Cláudia Nascimento. Ela é coordenadora pedagógica, é isso, Cláudia? Eu sou gestora escolar. Gestora escolar de uma empresa, de uma escola bilíngue. Olha que interessante. E o nosso programa Viva a Vida, ele passa também no site da RVC e ele é transmitido de forma inédita toda sexta-feira, 21 horas, e reprisado no final de semana. Depois vai para o YouTube, a gente coloca no Facebook, a gente coloca também no Instagram e você pode acompanhar através do programa Viva a Vida Virgínia Machado no nosso YouTube. Ou programa Viva a Vida no nosso Instagram e no nosso Facebook. Cláudia, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem. Que legal, gestora escolar. Isso. De uma escola bilíngue. Olha que interessante. Pois é. O que é uma escola bilíngue? Bom, Virgínia, uma escola bilíngue é uma escola que vai oferecer para a criança toda a carga horária e toda a grade curricular que a escola regular oferece, porém numa segunda língua. No nosso caso, como a nossa escola abarca uma metodologia canadense, isso é feito em inglês. Em inglês. Isso. Gente, fantástico isso. E a partir de que ano a criança pode estar se matriculando na escola? A partir dos 2 anos, as crianças já podem entrar na nossa escola entre 18 meses e 2 anos. Elas já podem iniciar a educação infantil em inglês. Em inglês. Essa era a pergunta. É tudo em inglês? A criança entra, não fala português? Isso. Na realidade, a educação infantil, que são os 4 anos ali da primeira fase da escola, ela é feita toda em inglês. Então, essa criança ela vai se tornar bilíngue por imersão. Ela vai ser imergida num idioma, numa carga horária de 4 horas, em que ela vai ser totalmente exposta ao idioma em inglês. Ou seja, todos os professores assistentes vão interagir com essa criança em inglês. Que fantástico isso, muito interessante. Mas além da educação infantil, tem também do ensino fundamental. Isso, hoje nós já estamos com as primeiras séries do ensino fundamental 1, que é o primeiro e o segundo ano. E no Fundamental 1, no ensino fundamental, a criança já começa com a carga bilíngue. Ela vai ter metade do dia, do período de aula em inglês e a metade em português. As matérias que ela vai aprender em português seria a própria alfabetização, em língua portuguesa, história e geografia, que são as matérias que têm muito a ver com a nação, com a localização. Certo. Então, não faria sentido ela aprender isso em outra língua. E artes também, ela aprende em português. Agora, matemática e ciências, que já são ciências mais exatas e sinestésicas, que a gente acessa áreas do cérebro que, independente da língua que você está usando, você consegue perceber, por exemplo, em qualquer lugar você consegue identificar o horário, o número. Os algarismos, eles são identificáveis independente do idioma. Então, essas áreas cerebrais são acessadas já na segunda língua. Então, ela aprende matemática em inglês. Fantástico. Na minha época não tinha isso. Eu acho que na sua também não tinha. Muito bom. Mas olha, e outra, criança é esponjinha, né, Cláudia? Sim. Eles aprendem com muita facilidade. É diferente da gente. Eu acho que a gente tem vícios, a gente já é contaminado pelas dificuldades. Então, você já tem, às vezes, aquela ideia de que inglês é difícil, já passou por várias escolas de inglês. Agora, criança não, né? Não. E uma pergunta que eu queria fazer um gancho é a escola bilíngue. Ela é diferente de uma escola de inglês?
Qual que é a Isso. diferença nisso? Primeiro, a questão da criança, né? E depois essa diferença, que eu acho que é interessante a gente saber, porque parece que é tudo a mesma coisa. É, mas não é não. Parece, muita gente até faz essa confusão. Bom, a criança, como você falou, Virgínia, realmente ela é essa esponjinha. Tudo que você ensina para a criança, ali na primeira infância, que vai do 0 aos 7 anos, ela vai absorver com muita rapidez. Isso é natural da criança, de acordo com a fase de desenvolvimento que ela está. Então, tudo para ela é muito novo, o universo ela vai descobrindo ali pelo toque, né, nas fases primeiras ali da vida, e essa curiosidade ela se estende por toda a infância. Então, tudo que você expõe à criança, ela desenvolve. Dentro da nossa metodologia, a gente proporciona para a criança um ambiente seguro, sadio e feliz, que é o que a criança precisa para se desenvolver. Então, mesmo ela sendo exposta a uma segunda língua, não existe um bloqueio. Às vezes, no início, ela pode, em alguns casos, até estranhar, mas aquilo não vai se estender, porque ela vai se sentir segura e acolhida naquele ambiente e ela vai realmente aprender. E os benefícios são imensos, né? Quanto mais cedo ela aprender, mais aquilo vai se consolidar e ela vai realmente... E fica natural, né? Muito. Acaba sendo natural na vida dela. Isso. Ela aprende a raciocinar em inglês? Isso, porque essa é a grande diferença, né? Até voltando agora para outra pergunta. A diferença de uma escola de inglês é que o foco da escola de inglês, do Instituto de Idiomas, é ensinar línguas. Então, você se matricula ou matricula o seu filho numa escola de inglês e você opta porque ele aprenda aquela língua. Então, ele vai aprender a língua dentro de uma metodologia apostilada, numa carga horária de 2, às vezes um pouco mais de horas por semana. Na nossa escola, que somos bilíngues, a grande diferença é que nós não ensinamos o inglês, nós ensinamos em inglês. Então, isso torna o indivíduo bilíngue, porque o que é, na verdade, ser bilíngue? Não é você só decifrar códigos ou palavras, fazer traduções, mas é você se comunicar, aprender, raciocinar, levantar hipóteses dentro de um segundo idioma. E isso as nossas crianças fazem mesmo ali nas primeiras fases da infância. Dentro do que é esperado para uma criança de 3 anos, ela consegue fazer dentro da segunda língua. Ela consegue raciocinar, levantar hipóteses, questionamentos, compreender situações que estão sendo passadas para ela. Então, ela realmente é um indivíduo bilíngue desde de muito pequeno. Mas se a criança, por exemplo, ela já tiver 5 anos, 6 anos, ela pode se matricular na escola? Sim, como nós somos uma escola regular, embora temos a característica bilíngue, né, carregamos a metodologia bilíngue, nós somos uma escola regular, então nós aceitamos as matrículas ao longo do ano. Todas as escolas estão aptas a receber as crianças ao longo do ano. E no caso de uma criança que nessa idade, ela já vai estar sendo matriculada no ensino fundamental 1, em que a carga horária já tem a metade da carga em português e a metade em inglês. Então, a gente precisaria garantir que essa criança tivesse essa fluência, tivesse esse conforto na segunda língua, para que ela não tivesse o que a gente chama de gaps, né? Esses espaços dentro do conhecimento. Como a gente garante isso? A gente oferece para essas crianças aulas de apoio no contraturno, em que elas vão ser mais expostas ao idioma, vão ter mais oportunidades de desenvolver, de aprender pela mesma metodologia, pela mesma forma de imersão. E aí, ao longo do ano, ela vai adquirindo esse conhecimento e isso vai facilitar ela ao longo do processo da introdução ao bilinguismo. E faz algumas aulas também extracurriculares, vamos dizer assim, uma carga horária diferenciada para se adequar às outras crianças? Isso, na verdade, é para que ela se sinta confortável, né? Uma grande característica da metodologia canadense é validar o indivíduo como único. Então, não é necessariamente que ela precisa acompanhar a turma ou acompanhar as outras crianças. Ela precisa ter uma segurança para que ela se desenvolva dentro do tempo dela. Então, o tempo da criança é muito respeitado. A gente instrumentaliza, né, dá as ferramentas para que essa criança se desenvolva, mas sempre respeitando o tempo dela, sempre respeitando o que é importante para ela, validando tudo o que ela já traz e fazendo com que ela, aos poucos, vá se tornando bilíngue mesmo. Cláudia, depois do intervalo,
nós vamos conversar um pouquinho sobre o método canadense. Ok. Método canadense de ensino. Olha que show! Vamos conversar daqui a pouquinho, não sai daí. Olá, retornamos aqui com o nosso programa Viva a Vida. E todas as informações que são interessantes para a sua vida, você encontra aqui. E nós estamos conversando sobre educação bilíngue. É uma educação diferenciada e que envolve os nossos pequenininhos. E nós estamos conversando com a Cláudia Nascimento e ela vai nos explicar um pouquinho sobre a educação canadense, esse método canadense. Como é que funciona isso, Cláudia? Conta pra gente. Bom, a metodologia canadense, ela é uma metodologia muito rica, porque ela não só vai para uma vertente educacional. Então, a gente tem várias abordagens pedagógicas, né, de vários estudiosos, vários profissionais da área de educação que ao longo da história foram desenvolvendo as suas teorias. A metodologia canadense, ela não se atém a apenas uma dessas práticas pedagógicas. Ela mistura, por exemplo, a tradicional, a Montessori e várias outras, pega o melhorzinho de cada uma, é isso? Exatamente, ela vai ali no melhor das melhores práticas, né? Então a gente tem traços também construtivistas, montessorianos, traços também que falam de Piaget, Vygotsky, que são grandes referências ao longo do processo de educação, dos estudos de educação. Então, a metodologia canadense, ela é exatamente isso, uma grande mistura das melhores práticas pedagógicas que se tem conhecimento até hoje. Por isso que é uma das melhores educações do mundo, né? Isso, o Canadá está muito bem colocado nos exames de PISA, que são os exames feitos ao longo dos países para fazer o ranking das melhores educações, né, ao longo do mundo. E o Canadá, por exemplo, ele está em segundo lugar no quesito de leitura. Então, é um país que se promove muito, incentiva muito o hábito da leitura. Então, na nossa escola, na metodologia canadense, uma criança com 2 anos, ao longo do ano, ela vai ter contato com pelo menos 200 livros diferentes. Com 2 aninhos? Meu Deus! E eles se interessam muito, então todos os dias ali... Deve ser fantástico! É muito, eles adoram, esse momento da leitura é um momento muito rico e vai despertando na criança essa vontade de se tornar um leitor ativo. Então, ler para as crianças já na primeira infância, já ali nos primeiros anos de vida, é muito importante para o fator leitor dessa criança no futuro. E para estimular também, né? Muito. Ela já vai se habituando, já vai se familiarizando, né? Isso. Com o manuseio dos livros, a importância, Isso. o conhecimento que vem desses livros. Agora, esse método canadense, ele é aplicado na rede pública no Canadá? Isso, tanto que no Canadá nós não temos escolas da rede Maple Bear, porque as escolas, elas atuam todas dentro dessa metodologia, né? A Maple Bear, ela nasceu no Canadá, mas com o intuito de trazer a metodologia canadense, o ensino canadense para outros países. Então, a metodologia que a gente tem hoje, os programas da Maple Bear, eles são desenvolvidos por canadenses que vêm até a nossa escola todos os anos, todas as unidades da Maple Bear, em todos os lugares. São fiscalizadas, então. Isso, a gente faz esse treinamento, eles vêm, eles atuam. Então, para um profissional que trabalha na Maple Bear, é muito rico você ser educador, trabalhar numa metodologia que realmente não é só a teoria, mas é a prática em si, de tudo que é belo da educação, e ainda ter o privilégio de ter na sua sala ali, né, atuando na sua prática pedagógica, aquele profissional que desenvolveu aquele programa. E uma dúvida que eu tenho, é uma prática de ensino aprovada pelo MEC? Isso É importante a gente saber, porque as crianças estão estudando até o 2º ano do ensino fundamental. Do ensino fundamental, exatamente. A metodologia canadense, mesmo ali os primeiros anos que é da educação infantil, que é todo em inglês, ela abarca tudo que a legislação brasileira necessita. Então, o que está previsto na legislação, o que está previsto nas leis de diretrizes e bases da educação, a metodologia vai cobrir. Então,
é tudo que ele aprenderia, porém ele vai aprender de uma outra forma, vai aprender já em inglês. E quais as matérias que ele aprende em inglês? E fala o português também? Isso, na educação fundamental, eles acabam tendo ali a carga bilíngue de verdade. Eles acabam tendo 2h30 em português e 2h30 em inglês. Então, em português, eles vão ter história, geografia e a língua portuguesa, e também artes. E em inglês, eles vão ter o acesso à matemática, ciências e ao letramento em inglês. A gente vai aprender matemática em inglês. Isso. É show, não é? Que coisa linda. E vocês aceitam as inscrições das crianças no começo do ano apenas, no meio do ano também? Como é que funciona? Isso. Como nós somos uma escola regular, então o processo de matrícula ele é feito ao longo do ano, né? Certo. Para as crianças que por lei já precisam estar na escola, que é a fase de pré-escola, a gente também aceita as transferências, né? Essa criança já precisa estar matriculada, às vezes o pai tem intenção de mudar. Muito comum os pais preferirem fazer essa troca no final do ano, né, para o próximo ano, mas já trazerem as crianças para irem se adequando à metodologia ali para o final do ano. Então já vai, né, pegando gosto pela coisa, já vai aprendendo, o ouvidinho já vai se familiarizando, né, e é muito, com esse segundo muito idioma. positivo, porque elas gostam muito, se sentem muito envolvidas. E para as crianças da educação infantil também ao longo do ano. Algumas famílias às vezes preferem que a criança tenha 2 anos, 2 anos e meio, ou em algum momento precisou trocar de escola, ou tem uma babá, mas não vai ter mais a babá em casa. Então, ao longo do ano, a gente está apto para receber. E só meio período ou período integral também? Temos as duas opções, aí vai muito da opção, né, da dinâmica familiar de cada um. Ah, mas que bom saber que existe também essa opção pelo período integral. Isso. Eu acho que alguns pais precisam, porque trabalham, Sim, né? e alguns até Ambos preferem trabalham. por conta da imersão mesmo, né, de deixar a criança mais tempo até fazendo atividades em inglês, em que ela possa desenvolver mais a segunda língua. Cláudia, quem tiver interesse em conhecer a escola, como que faz para entrar em contato? Bom, a Maple Bear Taubaté está situada na Avenida Itália, número 1300, em Taubaté. E aí pode também estar em contato pelo nosso telefone, que é o 12 3432 3054. Muito bem. Espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa entrevista de hoje, mas você não saia daí. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre a área jurídica e hoje nós vamos abordar um tema que é muito interessante, que é a locação de imóveis, em vários aspectos, tá bom? Cláudia, muito obrigada por estar aqui conosco, foi excelente, trouxe para a gente um conhecimento que eu pelo menos não tinha, né? E é muito interessante saber que tem uma escola desse nível aqui na nossa região para os nossos pequenos, porque aí a formação é outra, né, gente? Obrigada, viu? Eu que agradeço, Virginia.